Boa noite, ouvinte cansado. Hoje a gente vai abrir os olhos dentro do primeiro lar da humanidade. E sim, parabéns. Você é Adão, o primeiro, o original, versão alfa do ser humano, direto da oficina divina, sem atualização disponível. Não existe carteira de identidade, não existe documento, não existe CPF. Só você, o céu, a terra e um tanto de silêncio que parece feito sob medida para acalmar a alma. Mas calma, isso não significa só tranquilidade paradisíaca, não. Significa também que não existe cama, travesseiro, chinelo, playlist relaxante, nem café da manhã pronto. Significa que você dorme na grama como quem dorme no melhor colchão do mundo. Porque, sinceramente, esse é o melhor colchão do mundo. E tudo tem cheiro de manhã recém-inventada. Antes de mergulhar nesse dia cheio de paz, luz e zero preocupações com boletos, se ajeita aí. Deita, respira fundo. E antes que o sono chegue, ou que o paraíso te adote de vez, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também precisa de uma fugidinha do mundo real. E me conta aí nos comentários, onde você tá agora e que horas o cansaço bateu dessa vez. Pronto, agora sim. Vamos abrir os olhos no Éden. Você desperta deitado na relva mais macia que existe. Não parece grama, não parece folha. Parece uma mistura de nuvem com tapete feito à mão por anjos meticulosos. A luz do amanhecer chega devagar, bem devagar, como quem não quer te assustar. Ela toca seu rosto com uma temperatura tão perfeita que parece impossível que um sol faça isso sozinho. Mas aqui não é sozinho. Aqui tudo conversa, até a luz. O ar tem cheiro de fruta madura, água limpa e terra que nunca conheceu sujeira. Você respira fundo e parece que o oxigênio vem com um abraço embutido. Nenhuma dor, nenhum peso. O corpo acorda inteiro. Ao seu redor, cada folha tem um brilho delicado, como se alguém tivesse passado verniz ontem à noite só para te impressionar. As árvores são tão vivas que quase parece que elas te cumprimentam. Algumas se inclinam um pouquinho quando você passa, não por ventania, mas por educação natural mesmo. A água corre ali pertinho, num riacho transparente que parece feito de vidro líquido. Dá para ver cada pedrinha no fundo, pedrinhas que parecem joias esquecidas por Deus no dia da criação. Se você tocar a água, ela escorre entre seus dedos como seda fria. Se você beber, vem uma sensação de meu Deus, é isso que água deveria ser. Os animais passeiam por perto sem medo. Um cervo te olha como se te conhecesse desde sempre. Um leão passa, boceja, te ignora completamente, porque predador aqui é só conceito estético mesmo. E você, Adão, você levanta sem pressa, não tem relógio, não tem horário, não tem obrigação. O tempo aqui existe apenas para fazer companhia. Seu dia começa assim, com a paz absoluta de um mundo que nunca viu dor, nunca viu briga, nunca ouviu grito. O Éden inteiro respira junto com você. Cada som é suave, cada cor é viva, cada passo parece uma pequena prece. E ainda nem falamos do sabor das frutas, do toque das pedras, da maneira como a sombra das árvores envolve seu corpo, da sensação de estar vivo, num lugar onde tudo, absolutamente tudo, foi feito para te acolher. No primeiro dia completo da existência, sem boleto, sem despertador, sem vizinho fazendo barulho às 6 da manhã, só você e um paraíso recém-criado, todo organizado para te receber. Você se levanta devagar, espreguiçando o corpo como quem está testando um presente novo. Porque, sejamos honestos, você é um presente novo. Cada músculo funciona perfeitamente, cada articulação desliza sem estalar, sem dor, sem aquela sensação clássica de acho que dormi torto. Aqui não existe dormir torto, existe apenas dormir e acordar pleno. A luz aumenta um pouco mais, mas continua gentil.
Ela se derrama pelos seus ombros como água morna. O sol do Éden não é aquele sol bruto que queima a nuca e te faz procurar sombra. É um sol educado, um sol amigo. Ele ilumina, aquece, conforta, mas nunca exagera. É como se tivesse recebido instruções claras. Brilha, mas sem faltar com respeito. Você dá alguns passos e o chão responde com pequenas ondas de frescor. A relva é tão macia que parece feita de fios de seda vegetal. Você sente cada fio tocar a sola do pé, mas de um jeito tão agradável que dava vontade de andar o dia inteiro só para sentir aquilo. E o cheiro? O cheiro. Uma mistura de folha molhada, fruta desenvolvendo perfume e ar puríssimo. Não é frescor, é renovação. O riacho do Éden canta perto de você. E sim, ele canta. Não é exagero. Cada gota que cai sobre as pedras produz um som tão suave que parece instrumento musical. As pedras no fundo brilham como se tivessem luz própria. Tem pedra azul, pedra dourada, pedra branca com veios que parecem pequenos rios petrificados. Você passa a mão na superfície molhada e percebe que elas são lisas, perfeitas, como se tivessem sido polidas por 1000 anos. Mesmo que tenham sido criadas anteontem. A água é fria na medida exata. Nada de ai, gelou demais, ou tá morna. Quando você bebe, ela desce como se estivesse lavando o seu espírito. Não tem gosto de cloro, de cano, nem de garrafa de plástico esquecida no carro. Tem gosto de água verdadeira. Água do jeito que a água deveria ser. Os animais começam a se aproximar, porque aqui ninguém tem medo de ninguém. Um coelho passa por você com a tranquilidade de quem está atrasado para lugar nenhum. Um pássaro pousa num galho e fica te observando como se fosse seu vizinho curioso, só que sem julgamento. Uma raposa aparece ali perto e o máximo que ela faz é inclinar a cabeça como quem diz: "Bom dia, colega de criação." E você segue andando, explorando esse mundo que parece saído de uma pintura viva. As árvores têm troncos tão grossos que seria preciso 2 braços enormes para abraçar. A casca delas é quente em alguns pontos, fria em outros, sempre com texturas diferentes. Algumas parecem pele de animal, outras lembram porcelana rústica. E quando o vento passa, as folhas vibram em tons que parecem música. Não é vento comum. Aqui tudo tem intenção. Você passa a mão num galho baixo e percebe que as folhas são quase translúcidas, deixando a luz atravessar e mudar de cor na palma da sua mão. Algumas são lisas como vidro, outras são macias como veludo. Cada uma tem um cheiro particular. Doçura suave, frescor oceânico, perfume de terra limpa. E então você encontra uma fruta, redonda, dourada, com uma casca fina que parece guardar luz lá dentro. Você colhe. A fruta pesa como se tivesse sido preenchida com promessa. Ao morder, o suco invade sua boca com um sabor que não existe mais em nenhum lugar do mundo. Não é doce demais. Não é ácido demais. É perfeito. Perfeito como uma primeira manhã na história do planeta. Você sente o corpo inteiro reagir. Uma leve onda de energia percorre sua coluna. Não é café, não é açúcar, é vida. Vida pura. E quando você olha ao redor, percebe que tudo está vivo também. Cada folha, cada pedra, cada sombra, cada raio de luz. Aqui, até o silêncio tem pulso, mas ainda tem muito mais. O calor suave das tardes, o perfume que sobe do chão depois da garoa, o balanço das árvores altas, o som das asas de pássaros que nunca vimos hoje, a textura das pedras maiores que serviam de assento, os caminhos naturais que se abriam sozinhos sob seus passos, a sombra que descansava sobre sua pele como uma bênção. Você segue andando pelo jardim Adão e percebe que o calor da manhã começa a mudar, muito lentamente, quase com timidez. A luz vai ficando mais forte, mas nunca agressiva. É como se o sol estivesse dizendo:
Olha, vou brilhar um pouco mais, tá? Mas prometo não exagerar. E cumpre, sempre cumpre. O chão sob seus pés muda de textura conforme você avança. Em alguns trechos, a relva parece mais curta, firme, quase como o tapete recém-varrido. Em outros, ela cresce um pouco mais alta, macia, abraçando seus tornozelos como se quisesse te convencer a sentar e ficar ali mesmo, sem pressa. A terra por baixo é tão estável que você nunca tropeça, porque aqui tropeço não existe. A criação não coloca obstáculos no caminho de quem acabou de ser criado. As flores começam a abrir com o avanço do sol. Não todas ao mesmo tempo, claro. Cada espécie tem seu próprio relógio interno, só que um relógio gentil, sem alarme. Algumas flores se abrem devagar, pétala por pétala, liberando um perfume tão suave que parece mais um pensamento aromático do que um cheiro. Outras se abrem de repente, como quem diz, cheguei, revelando cores intensas, amarelo quente, vermelho profundo, rosa tão pálido que parece nascer da luz. E você olha para essas flores com curiosidade infantil, aquela curiosidade que nunca mais vai existir. Igual no mundo moderno. Você toca uma delas com a ponta do dedo e a flor retribui. Fecha um pouquinho, vibra levemente ou simplesmente brilha em resposta. É como se cada pétala tivesse personalidade. O vento também muda. Ele não está mais tão fresco como no amanhecer. Agora é um vento que passa entre as árvores como quem varre o calor suavemente. Ele toca seu rosto e bagunça um pouco seu cabelo. Não por travessura, mas porque ele faz parte dessa rotina natural. Ele traz perfumes diferentes de acordo com onde esteve antes. Um pouco de terra úmida, um pouco de fruta madura, um pouco do cheiro das folhas mais altas que só ele consegue alcançar. Ali perto, um grupo de animais observa você, mas sem estranhamento. Um cervo mastiga folhas como se estivesse te mostrando a refeição dele. Uma pequena ave azulada pula de galho em galho, com uma espécie de gracinha coreografada. E um urso, sim, um urso, aparece ali perto. Mas esse urso não liga para você. Ele está ocupado demais tentando levantar um tronco só para ver o que tem embaixo. Quando ele percebe que você está olhando, ele só faz um som baixo, quase um que dá a entender. Tranquilo, irmão, só trabalho. E você segue caminhando, porque não existe destino. Existe apenas o ato de andar. E andar no paraíso é como orar com os pés. Mais adiante você encontra uma pedra enorme, quase da altura do seu peito. A superfície dela é quente, morna do sol, e tem uma textura que lembra uma mistura de granito com seda. Você encosta a mão e sente uma vibração leve, uma ressonância profunda que parece vir do interior da rocha, como se ela estivesse viva, como se ela tivesse sido criada não apenas para existir, mas para acolher. Você se senta nela. A pedra molda seu peso com naturalidade, sem dureza, sem desconforto. Aqui, até a rocha te recebe com gentileza. Você respira fundo. A vista à sua frente é grande, muito grande, tão grande que dá até um certo espanto perceber que tudo isso foi criado ontem. Você observa Eva ao longe. Ela se movimenta entre as árvores com uma graça tranquila, quase dançando. O cabelo dela se mistura ao vento e o sol costura fios dourados entre as mechas. Ela sorri para alguma coisa que só ela viu. Talvez um animal curioso, talvez uma flor escondida, talvez nada. Talvez ela só sorria porque existe, porque tudo ali convida ao sorriso. E então vem o som favorito do paraíso. A água caindo de uma pequena queda d'água. O som é constante, mas não barulhento. É como se alguém estivesse mexendo uma colher de prata em um copo de cristal infinito. Você se levanta e caminha até lá. Quanto mais perto chega, mais o ar fica frio, mais úmido, mais vivo. O vapor da água gruda na sua pele como pequenas carícias geladas, não incômodas, mas estimulantes.
A queda d'água é pequena, mas perfeita. A água cai como fios transparentes, finos, delicados, que se desfazem em gotinhas quando tocam a superfície do poço. A luz bate na queda num ângulo tão preciso que cria pequenos arco-íris, microscópicos, como poeira colorida flutuando no ar. Você passa a mão pela água. Ela escorre entre seus dedos como se estivesse feliz por ser tocada. E quando você bebe, é como se bebesse um fragmento da própria paz. E o dia ainda nem chegou na metade. Agora, estamos entrando na parte mais calma do dia no paraíso, o começo da tarde, quando tudo parece desacelerar e a criação inteira respira junto com você. Você deixa a queda d'água para trás e segue caminhando com passos lentos, como quem passeia dentro de um sonho que não tem pressa para acabar. O sol agora está mais alto, mas continua gentil, sempre gentil. Ele aquece seus ombros com a temperatura exata para tirar qualquer frio que possa existir. Mesmo que frio, aqui, seja apenas uma ideia distante. A luz muda um pouco. Ela não é mais dourada como na manhã. Agora parece mais branca, mais limpa, como se estivesse sendo filtrada por uma janela invisível. Cada folha, cada flor, cada pedrinha ganha contorno, textura, claridade. O mundo inteiro fica mais nítido, como se Deus tivesse acabado de ajustar o foco. O calor começa a envolver seu corpo, não como uma onda pesada, mas como um cobertor fino de verão. Você sente a pele aquecer levemente, o suficiente para relaxar os músculos dos ombros, das costas, das pernas. É aquele tipo de calor que dá vontade de deitar na sombra e dizer: acho que vou ficar aqui uns minutinhos ou umas horas. As sombras começam a crescer devagar. Não muito. Ainda não é fim de tarde, mas já formam desenhos longos e suaves no chão. Os galhos projetam formas que se movem com o vento, como se estivessem dançando. E você repara que as sombras nunca são escuras demais. Sempre deixam passar um pouco da luz, como véus transparentes. Você segue andando e encontra um espaço aberto, um claro natural cercado por árvores altas. A relva nesse lugar é diferente. Mais alta, mais fresca, com aquele cheirinho de mato recém-amassado quando você passa a mão. O vento circula ali com mais liberdade. Ele faz curvas, entra por entre as árvores, escapa, volta, e quando toca seu rosto, traz junto um perfume novo, um cheiro suave de flores que só desabrocham depois do meio-dia, com um aroma doce que lembra mel, mas com uma pontinha de frescor que quase faz cócegas no nariz. Ali perto você vê um grupo de aves coloridas, cores tão vivas que parecem ter sido pintadas ainda hoje. Elas não voam rápido, não fazem barulho demais. Elas pairam, deslizam, pousam com delicadeza. Uma delas se aproxima de você sem medo, como quem reconhece um velho amigo. Ela inclina a cabeça, observa seu rosto por um segundo e depois segue seu caminho como se tivesse aprovado sua existência. Mais adiante você encontra outra fruta. Não aquela dourada da manhã. Agora é outra, uma fruta diferente, meio avermelhada, com a casca levemente rugosa. Você sente o cheiro antes de encostar. Tem perfume quente, doce, com um toque de especiaria natural. Você morde. E o sabor é profundo, cremoso, quase aconchegante. É o tipo de fruta que parece abraçar por dentro. E claro, o paraíso não perde a chance de impressionar. Assim que você morde, gotas de suco escorrem pelos dedos, caem na relva e, em vez de manchar o chão, a relva absorve a doçura e brilha por um segundo, como se dissesse obrigado pela refeição compartilhada. Você segue caminhando, já meio embalado por essa calmaria. O corpo relaxa, os ombros descem, os passos ficam mais lentos. Não existe preocupação, não existe futuro, não existe passado. Existe só o agora, e o agora é perfeito. Ao longe, você vê uma árvore gigantesca, não alta,
gigantesca. A copa dela parece um guarda-chuva natural, enorme, envolvendo tudo com sombra fresca e confortável. Quando você chega perto, percebe que o tronco dela tem textura suave, quase como pedra polida. Você encosta as costas ali e imediatamente sente um descanso tão profundo que parece que a árvore conhece você desde a criação. E talvez conheça mesmo. O ar fica mais denso, mais morno. O canto dos pássaros desacelera. Até os animais parecem entrar num ritmo mais tranquilo. A tarde do paraíso começa a se esticar como um gato sonolento que acabou de encontrar um lugar quente para deitar. E a sensação que fica é clara. Você não precisa fazer nada. Nada além de estar aqui, respirar aqui, ser aqui. E ainda nem chegamos no entardecer, o momento mais bonito de todo o Éden. A luz do dia começa a mudar de cor, quase como se alguém estivesse girando um botão invisível no céu. O amarelo forte vai ficando dourado, depois cobreado, depois assume um tom que lembra mel derretido escorrendo devagar. Cada objeto no paraíso recebe essa luz como um presente. As pedras brilham mais, as folhas ficam mais translúcidas, a água reflete a cor do céu com fidelidade de espelho. E o calor da tarde começa a ceder. Ele não desaparece de uma vez. Ele se despede, sutilmente, com educação. O ar aos poucos fica mais fresco, mas não frio. É aquele frescor que passa pela pele como um suspiro, um toque. Leve, quase tímido, como quem diz, hora de desacelerar, Adão. Você caminha até uma área onde o chão muda novamente. Não é mais grama macia, nem terra firme. Agora, o chão parece feito de uma mistura de areia fina e pequenas pedras arredondadas. A areia é quente da luz do dia, mas quando você passa o pé, sente que por baixo dela existe frescor guardado. É uma sensação dupla, aconchegante, que faz o corpo reagir com de alívio. As pequenas pedras são lisas, todas diferentes entre si, umas brancas como leite, outras avermelhadas, outras com manchas escuras que parecem desenhos naturais. Quando você pisa, elas cedem levemente, como se ajustassem o formato para acolher seus passos. E elas fazem um som suave, tec, 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 um som tranquilo, hipnótico, que combina perfeitamente com a hora do dia. Você passa por um grupo de árvores mais baixas, todas carregadas de frutos que brilham como lanternas naturais. A luz do entardecer bate neles e faz cada fruta parecer iluminada por dentro. E aqui vem um detalhe importante. O cheiro muda completamente. Agora o ar traz um perfume mais doce, mais quente, mais profundo. Um perfume que lembra mel, madeira aquecida pelo sol, resina suave. Você respira fundo e sente o peito relaxar mais um pouquinho. Ali perto, Eva está colhendo algumas dessas frutas. Ela coloca as mãos ao redor do galho e quando o fruto se solta, a árvore balança de leve, quase como se estivesse agradecendo. Ela olha para você e sorri. E nesse sorriso existe toda a paz que o mundo um dia perdeu. O vento começa a circular mais devagar. Sopra, para, muda de direção. É uma dança lenta, com ritmo próprio, e cada vez que ele passa, ele carrega consigo o som das folhas se tocando. Um som quase como uma chuva muito distante, muito fina, muito suave. Você fecha os olhos por um instante e quase adormece de pé. Os animais também sentem a aproximação do entardecer. Os pássaros diminuem o canto, mas começam a escolher galhos altos, onde vão dormir depois do pôr do sol. Os cervos caminham em direção às áreas mais abertas, onde a vegetação baixa permite ver longe. Até os insetos parecem entrar num ritmo mais lento. Nada corre, nada se apressa. É como se a tarde inteira respirasse fundo junto com você. E então o céu começa o verdadeiro espetáculo. Primeiro ele fica dourado, depois roseado, depois
um tom alaranjado tão profundo que parece que o próprio horizonte foi pintado à mão. As nuvens, poucas e finas, refletem essas cores como pinceladas macias. Elas não se movem rápido, elas deslizam. E enquanto deslizam, mudam de forma, se esticam, se desfazem, se juntam novamente. É como assistir uma obra de arte que se refaz a cada segundo. A água do rio, que antes era prateada ao sol do meio-dia, agora se transforma em metal líquido dourado. Cada movimento da água parece um brilho novo. E quando o vento toca a superfície, pequenas ondas formam linhas rápidas de luz, como se o rio estivesse sorrindo para você. Você sente vontade de sentar e... senta. A pedra ao seu lado está morna do calor do dia e encaixa seu corpo com precisão perfeita. Você apoia as mãos na superfície e percebe que a textura mudou. Agora está mais suave, como se a pedra tivesse passado a tarde toda se preparando para esse momento. O silêncio cresce, mas não é vazio, é cheio. É o tipo de silêncio que abraça. Você inspira. O ar tem perfume de tarde madura, com um toque de doce, um toque de terra morna, um toque de flor noturna começando a abrir. E ali, sentado, você sente a única coisa que existe no paraíso nessa hora, paz absoluta. Agora estamos entrando na noite do Éden, Adão, e a noite aqui não é escuridão, é descanso. O sol começa a descer atrás do horizonte com a lentidão de quem sabe que não precisa provar nada para ninguém. Ele não some de repente, ele escorrega. A luz cobreada se estica cada vez mais pelo céu, até ficar tão fina que parece um fio dourado costurado à beira do mundo. E então, suavemente, ela desaparece. Mas o céu não fica escuro. Ainda não. Ele entra numa cor intermediária, um azul profundo, quase violeta, tão suave que parece tinta diluída em silêncio. É o momento exato em que o paraíso prende a respiração. O vento para. As folhas pausam. Até os pássaros ficam quietos, como se todos estivessem esperando o próximo ato da criação. E aí ele acontece. Uma estrela, depois outra, depois outra. Elas não piscam como as estrelas que você conhece hoje. Elas acendem, devagar, com firmeza, como pequenas brasas colocadas a dedo por Deus no céu. Cada uma tem uma cor diferente. Algumas são brancas e puras como leite, outras têm um tom amarelo suave. E há algumas com uma pontinha azulada como gelo iluminado. Você olha para cima e o céu inteiro parece um grande teto vivo, respirando luz. A temperatura muda de novo. Agora o ar está fresco, não frio. É aquele frescor que faz o corpo relaxar, que tira o calor do dia e prepara o coração para o descanso. Você sente o vento tocar sua nuca com uma delicadeza tão grande que parece até brincadeira. É o tipo de brisa que dá vontade de fechar os olhos e suspirar. E os sons, Adão, os sons da noite no paraíso não são ruídos, são canções. De algum lugar mais distante você ouve a água escorrendo em pedras maiores, o som profundo de uma queda d'água leve. Não assusta, pelo contrário, embala. Insetos noturnos começam a cantar melodias pequenas, quase hipnóticas. Nada estridente, nada rápido. É um som repetido, redondinho, que se encaixa no silêncio como bordado fino. Você caminha devagar para uma área onde a relva é mais baixa. A grama da noite é diferente da grama do dia. Agora ela está mais fria, mais suave, mais lisa. Quando você a toca com as mãos, sente pequenas gotinhas de orvalho começando a nascer, como se o jardim estivesse produzindo água do próprio descanso. As flores noturnas começam a abrir. Sim, porque algumas só vivem para a noite. Elas têm pétalas finíssimas, transparentes. Quando se abrem, liberam uma luz suave, não forte como lâmpada, mas fraca, delicada, aquela luz que você só percebe quando está perto.
Essas flores iluminam o chão ao redor, criando pequenos círculos de brilho, como lanternas que brotam do solo. Você passa por uma delas, toca, e a flor se inclina ligeiramente, como se estivesse saudando você. Os animais noturnos aparecem com calma. Um pequeno felino de olhos enormes te observa com a mesma curiosidade com que você o observa. Uma coruja pousa num galho alto e vira a cabeça com aquele movimento lento e calculado. Mas os olhos são tranquilos, suaves, como se entendessem que você é parte do lugar. E então você encontra o lugar perfeito para descansar. Uma clareira pequena, coberta por relva macia que parece ter sido penteada pelo vento. A pedra atrás de você, aquela grande, lisa que absorveu o calor do dia inteiro, ainda guarda um pouquinho de calor. Você encosta as costas nela e sente aquele conforto imediato, aquele silencioso que só quem já se apoiou numa pedra morna conhece. Você deita. A relva abraça seu corpo. As estrelas te observam sem pressa. A brisa passa devagar, mexendo seu cabelo como se estivesse organizando seus pensamentos. O ar tem cheiro de flor fresca, água distante e pureza. Eva se aproxima e senta perto de você. O movimento dela é tão leve que nem a relva percebe. Ela olha para o céu, sorri e, sem dizer uma palavra, compartilha com você a mesma paz. E ali, Adão, naquele momento, o paraíso inteiro se transforma num travesseiro. O mundo fica silencioso, mesmo tempo. A noite cobre tudo com suavidade, e pela primeira vez desde que despertou, você sente o corpo inteiro pedindo descanso. Aquele descanso profundo que não é apenas sono, mas comunhão com tudo ao seu redor. A noite avança devagar, Adão. Muito devagar. Aqui, o tempo não corre, ele desliza. Você está deitado na relva macia, com as costas apoiadas naquela pedra que guardou o calor do dia como um segredo gentil. E, enquanto observa as estrelas, elas parecem aumentar de brilho a cada minuto, como se o céu estivesse se inclinando um pouco mais para perto de você. A lua aparece devagar. Ela não surge de repente atrás das montanhas. Ela sobe com elegância, como se estivesse sendo levantada por mãos invisíveis. A luz dela não é fria, não é dura. É uma luz branca, cremosa, confortável. Quando toca as folhas, elas brilham como vidro molhado. Quando toca sua pele, traz um frescor leve que esfria só o suficiente para deixar o corpo entregue ao descanso. Você vira o rosto de lado, olhando o movimento das sombras. As árvores projetam silhuetas enormes sobre o chão, mas as sombras não assustam. Elas se movem com suavidade, como se o vento estivesse coreografando um balé lento, quase hipnótico. E conforme a noite desce mais fundo, novos sons surgem. Sons delicados, raros, que só existem no Éden. De alguma parte da mata, pequenos insetos iluminados começam a aparecer. Eles não piscam como vagalumes modernos. Eles brilham em ondas, num ritmo tão suave que parece respiração. O jardim fica cheio de pontinhos de luz que se movem devagar, como estrelas que desceram para passear entre as folhas. Eva deita ao seu lado. Ela se acomoda na relva e a relva cede, como se estivesse moldando um ninho perfeito para vocês dois. O cheiro dela se mistura ao cheiro da noite. Um perfume natural, leve, que parece parte do ar. A respiração dela é tão ritmada, tão tranquila, que o seu próprio corpo começa a acompanhá-la, como dois instrumentos tocando a mesma melodia. O vento sopra. Novamente, mais frio agora, mas é um frio gostoso, aquele frio que toca a ponta do nariz e das orelhas sem machucar. Ele passa pela superfície da água no rio e traz com ele um cheiro leve de mineral, um perfume de pedra molhada, quase doce. E aí chega o sono.
No paraíso, o sono não cai de repente. Ele chega como uma onda morna subindo pelas pernas, pelos braços, pelo peito. Seus músculos deixam de segurar o corpo, o maxilar relaxa, os olhos pesam, não porque estão cansados, mas porque estão sendo embalados. Quando suas pálpebras finalmente fecham, algo diferente acontece. Você não cai num vazio, você cai numa luz suave. Os sonhos no paraíso não são feitos de imagens caóticas, nem de memórias tortas. São feitos da mesma matéria do Éden, paz. Você sonha com água correndo, com folhas que brilham, com um céu tão grande que parece infinito. E no sonho, tudo continua vivo. O paraíso não desaparece. Ele simplesmente muda de forma e te acompanha. O corpo inteiro descansa. Cada músculo, cada célula, cada pensamento. Não existe preocupação, não existe futuro, não existe passado. Existe só o repouso. Aquele repouso que o mundo moderno esqueceu como se fosse um idioma antigo. Horas passam, ou talvez minutos, ou talvez o tempo nem passe. No Éden, isso pouco importa. A primeira coisa que desperta em você não é o corpo, é o ouvido. Muito antes da luz tocar seu rosto, você escuta o sussurro das folhas sendo movidas pela brisa da madrugada. É um som suave, quase como o barulho de roupas limpas sendo balançadas no varal. Depois, você escuta a água correndo mais rápida agora, como se tivesse acordado antes de você. E então, lentamente, a luz retorna. Ela não explode no céu. Ela cresce. Um brilho tímido aparece no horizonte, tingindo tudo de azul claro. Os pássaros começam a cantar um de cada vez. Primeiro um, depois dois, depois um coro inteiro. E você abre os olhos. A relva está úmida de orvalho, fria, perfeita para despertar devagar. A pedra atrás de você está fresca. Sua pele arrepia levemente ao se afastar dela. Eva já está sentada, observando o nascer do sol, como quem contempla uma obra de arte que nunca envelhece. E o sol, o sol. Ele surge como se estivesse nascendo pela primeira vez desde que o mundo existe. A luz toca seu rosto, aquece suas mãos, ilumina cada gota de orvalho como se fossem cristais. Você respira fundo e o ar tem cheiro de pureza recém-criada. O novo dia começou no paraíso e você ainda não fez absolutamente nada além de existir. Na manhã perfeita do Éden, onde tudo, absolutamente tudo, parece ter sido criado só para te receber. Você termina de despertar devagar, Adão. Aquele despertar que não dói, não pesa, não exige nada. É o próprio mundo que te acorda, não a obrigação. Você abre os olhos e vê a luz da madrugada filtrando pelas folhas acima de você. O céu ainda não é dia, mas já deixou de ser noite. É um azul suave, macio, quase leiteado, que parece ter sido pintado com pinceladas longas e silenciosas. A relva úmida, de orvalho, toca sua pele como lençol fresco. Os fios finos escorregam entre seus dedos quando você espalma a mão pelo chão. Cada gota de orvalho brilha num pequeno arco-íris, como se estivesse guardando um pedacinho do céu dentro dela. Quando você passa a mão pelo peito, sente que o ar está mais frio, mas um frio bom, aquele frio que acorda sem assustar. Você se senta devagar. Os músculos respondem imediatamente, sem aquela rigidez que os humanos modernos chamam de dormir mal. Aqui não existe isso. Seu corpo foi criado ontem, literalmente, e funciona como uma obra-prima recém-saída da oficina. Eva está ali perto, sentada sobre a relva, com as pernas cruzadas e as mãos apoiadas no colo. O cabelo dela cai pelos ombros como água escura. Ela observa o horizonte com olhos calmos e o vento brinca levemente com as mechas. Quando ela percebe que você acordou, ela sorri. Aquele sorriso que não diz nada e ao mesmo tempo diz: "Bom dia, meu companheiro." O ar da manhã tem cheiro de pureza.
É um perfume fresco que mistura água limpa, folhas novas, um toque de flor recém-aberta e aquele aroma indefinível de algo que nunca conheceu tristeza. Você respira fundo e sente seus pulmões expandirem como se estivessem sendo abertos pela primeira vez. O oxigênio entra com gosto de vida. Ele corre pelo corpo, acendendo cada parte sua como pequenas lâmpadas internas. Você se levanta. O chão está frio, mas é um frio gentil. A relva cede sob seus pés, mas sem afundar demais. É como pisar em almofadas naturais. Cada passo faz um som baixo, quase inaudível, como se o jardim estivesse dizendo bom dia a cada movimento seu. O sol começa a nascer. Primeiro, só um brilho aparece atrás das montanhas distantes. Um brilho rosa, tão suave que parece que alguém colocou uma vela atrás do mundo. Depois, uma faixa dourada se revela, deslizando sobre o horizonte como tinta líquida. As árvores captam esse ouro e refletem em centenas de tons diferentes. As folhas verdes agora têm bordas douradas. As pedras brancas parecem lâmpadas acesas. A água do rio vira prata viva. Você caminha até o rio. A água está mais fria que o ar, mas quando você mergulha as mãos, o frio vira prazer. Ele desperta, anima, renova. Você decide entrar. Caminha até a parte mais funda e deixa que a água suba até a cintura. Quando ela toca seu corpo inteiro, é como se apagasse qualquer sombra que estivesse escondida dentro de você. Mesmo que sombras ainda não existam verdadeiramente aqui. O rio abraça seu corpo. A correnteza é leve, uniforme, como se tivesse sido programada para limpar, não para empurrar. A água escorre sobre seus ombros, desce pelas costas, envolve tudo num frescor que parece corrigir até pensamentos. Você sai da água e deixa o sol secar sua pele. Nada de toalha. A luz aqui faz esse trabalho melhor do que qualquer tecido poderia. Em poucos segundos, o calor suave do sol embebe cada gota de água até ela desaparecer completamente. Eva chega perto de você com um fruto nas mãos. É redondo, amarelo claro, com uma casca fina e brilhante. Quando ela o entrega, você sente o perfume antes de morder. É doce, fresco, intenso e leve ao mesmo tempo. Ao morder, o suco escorre pelo queixo e cai na terra. E a terra absorve imediatamente, como quem sabe receber um presente. O sabor invade sua boca. Ele é tão puro que parece que está te contando uma história. Uma história de algo recém-criado, recém-pensado, recém-amado. Você mastiga devagar. No paraíso, ninguém come rápido. Tudo é contemplação. Os pássaros começam seu coro matinal. Não é barulho. É música. Cada espécie canta num tom diferente, e juntos formam uma harmonia suave que embala o amanhecer como um berço sonoro. E aí você percebe, o dia está apenas começando, e já é perfeito. A manhã avança devagar, como tudo no Éden. O sol sobe mais um pouco no céu, mas continua respeitoso. Ele sabe exatamente o quanto deve aquecer, como um amigo educado que não se aproxima demais. A luz agora está mais clara, mais nítida, e faz cada gota de água que sobrou no seu corpo brilhar como pequenos cristais presos à pele. Você caminha pelo jardim, com passos leves, quase flutuando. O chão está morno agora, aquele morno perfeito que lembra pedra aquecida depois de um banho de sol. Cada parte da relva responde diferente ao toque da sua planta do pé. Algumas áreas são macias como algodão úmido. Outras, mais firmes, parecem pequenas esponjas naturais. Outras ainda são tão lisas que dão vontade de arrastar o pé só para ouvir o som suave da grama se dobrando. O ar está cheio de vida. Você consegue sentir isso. Ele tem textura, tem densidade. É como respirar luz líquida. As árvores mais altas começam a jogar sombras largas sobre o chão. Elas balançam com o vento, criando desenhos em movimento.
Sombras alongadas, sombras curtas, sombras que se quebram em pedaços quando o vento mais forte passa. É como assistir a um filme silencioso projetado no chão. Uma árvore específica chama sua atenção. O tronco dela é tão largo que seus braços abertos não chegam nem perto de abraçá-la. A casca tem uma textura que lembra couro antigo, com veios profundos que parecem caminhos esculpidos por dedos gigantes. Quando você encosta a mão, sente o tronco vibrar. Uma vibração lenta, profunda, que sobe pelo seu braço como um eco da própria vida que corre dentro da árvore. E o cheiro, o cheiro dessa parte do Éden. Agora o ar traz notas diferentes. O perfume doce das flores da manhã, o cheiro fresco de folhas novas, o aroma quente de resina, um toque distante de água corrente e algo que você não sabe nomear, mas que faz seu coração desacelerar. Você percebe um animal se aproximando. É uma criatura que não existe mais. Algo entre uma cabra e um cervo, com chifres curvos que brilham ao sol como marfim polido. Ele anda devagar, sem medo, como se você fosse parte da paisagem natural. Quando ele passa por você, inclina a cabeça só um pouquinho, como quem diz, "Bom dia, irmão." Mais adiante, um grupo de pássaros coloridos cai do céu em voo sincronizado. Eles se movem como um único corpo, descendo rápido e depois subindo de novo, deixando um som de asas passando por você como um sopro fresco. As penas deles parecem pintadas à mão. Laranja vivo, azul elétrico, um verde tão intenso que chega a parecer irreal. Você se aproxima de uma planta diferente, baixa, cheia de folhas largas. Ela carrega frutos pequenos, redondos, quase transparentes. Quando você toca um deles, sente que são leves, quase sem peso. Você leva um à boca e morde. A casca se rompe com facilidade e o interior se dissolve na língua. É o sabor mais fresco que você já experimentou. Tão leve que parece vapor. Tão puro que parece água com perfume de luz. O sol agora bate no rio outra vez, e o reflexo cria pequenos pontos de brilho que se movem rápido pela superfície, como se alguém estivesse jogando punhados de estrelas dentro da água. Você decide caminhar por uma parte mais densa do jardim. A vegetação aqui cresce mais alta e o cheiro fica mais intenso. Há folhas enormes, largas como asas de pássaro. Há flores enormes, de pétalas macias, que parecem tecido de seda natural. Há sombras profundas, frescas, convidativas, e quanto mais você anda, mais percebe. O paraíso tem camadas, e você está entrando numa nova. O calor aqui é mais suave, as cores são mais fortes, o vento é mais lento, o som é mais grave. É quase como entrar numa catedral natural. Você sente isso no peito, um respeito natural pelo espaço, um silêncio que embala, um conforto que não dá para explicar. Você segue caminhando por essa área mais densa do jardim, Adão, e sente que a temperatura muda de novo. Não muito, só o suficiente para deixar o ar mais fresco. É o tipo de frescor que desce pela nuca com suavidade, escorre pelos ombros e refresca a pele sem arrepiar. É como uma mão invisível que passa devagar, com carinho. As árvores aqui são ainda maiores, muito maiores. Elas não só crescem para cima, elas se espalham. Os galhos se estendem como braços gigantes, formando um teto verde que filtra a luz do sol. A claridade que chega até você vem em pequenos feixes dourados, linhas finas que atravessam o ar e iluminam partículas de poeira luminosa que parecem estar dançando. O chão nesta parte do Éden é diferente. A relva dá espaço a pedaços de terra úmida, macia, quase esponjosa, misturada com raízes grossas que se entrelaçam como esculturas naturais. Algumas raízes são tão largas que parecem bancos esculpidos pelo tempo. Mas aqui, nada é feito pelo tempo. Tudo é feito pela intenção.
Você passa a mão em uma dessas raízes. A superfície é quente, meio áspera, mas agradável. É como tocar casca de árvore misturada com couro e pedra. E quando seus dedos pressionam um pouco, você sente uma vibração lenta correndo por dentro. Um pulso. O Éden inteiro tem pulso. O cheiro aqui é mais profundo também. Menos doce, mais terroso. Tem perfume de raiz, de folha grande, de seiva quente. E no fundo, uma nota suave que lembra especiarias. Algo entre canela crua e madeira recém-cortada. Quando você respira fundo, sente a fragrância ocupando o peito com uma calma quase pesada, como se dissesse: sente-se, descanse, você está seguro. E você poderia sentar mesmo, mas decide explorar mais um pouco. Enquanto anda, percebe flores gigantes. Sim, gigantes mesmo. Flores do tamanho da sua cabeça, com pétalas grossas, brilhantes, que parecem feitas de cera. Algumas têm cor púrpura profunda, outras um laranja queimado que quase parece fogo. Quando o vento passa, elas balançam devagar, como lâmpadas penduradas em haste flexível. Você toca uma dessas pétalas. Ela é morna, não fria, e tem textura suave, quase escorregadia. Quando você pressiona, a flor libera um perfume leve, adocicado, que se espalha como um vapor delicado. Ali perto, um grupo de criaturas pequenas grita, mas não de susto, de alegria. São animais que parecem mistura de esquilo com pequeno macaco, de olhos enormes e brilhantes. Eles pulam entre os galhos como crianças brincando no parque. Um deles passa tão perto que quase toca seus ombros. Ele te olha com a cabeça inclinada, como se estivesse dizendo: "E aí, humano novo?" Os sons na floresta profunda também são diferentes. O vento aqui fala mais grosso. As folhas produzem um shhh constante, como o mar distante. E há sons graves, de troncos se movendo, rangendo levemente, não por peso, mas por vida. Você encontra outro riacho, menor que o primeiro, mas muito mais claro. A água aqui é tão cristalina que parece inexistente. Ela corre sobre pedras lisas, redondas, perfeitamente polidas. Quando você mergulha a mão, a água envolve seus dedos com uma temperatura tão exata que dá vontade de lavar o rosto. E você lava. A água cai, escorre pela barba curta, pelo queixo e cai no chão com aquele som delicado, quase como pequenas notas musicais batendo em folhas. Depois de beber, você segue por um caminho natural que se abre entre as raízes. Não que alguém tenha criado o caminho. Ele simplesmente existe, mas existe com propósito. Ele guia seus passos com tanta gentileza que parece que o Éden está mostrando: venha, tem mais. E tem mesmo. Você chega a um pequeno lago escondido entre as árvores gigantes. A água é escura, não por sujeira, mas por profundidade. O espelho d'água reflete as folhas acima, criando uma superfície verde infinita. Peixes nadam perto da superfície, peixes com cores que você nunca viu na Terra moderna. Azul elétrico, amarelo metálico, vermelho, translúcido. Eles nadam devagar, sem medo, sem pressa, exatamente como você. A margem do lago é coberta por areia fina, branquinha, que faz um som suave quando você pisa. Essa areia é fria, e quando você desliza os dedos por ela, sente pequenos grãos redondos, perfeitos, que escorrem como açúcar entre os dedos. A brisa passa, o sol bate na água, e você sente de novo aquela paz que só existe aqui. Agora vamos mais fundo, porque o Éden ainda não mostrou nem metade do que guarda. Você segue, caminhando pela área mais densa do Jardim Adão, e percebe que o céu, entre as frestas das folhas, agora tem um azul mais firme. É como se o dia tivesse amadurecido, ficando mais cheio, mais vivo. A luz que atravessa o teto verde ganha um tom quente, quase mel, e se derrama em pequenas manchas pelo chão, criando ilhas douradas na terra úmida. A cada passo, o som do Éden muda.
Às vezes você pisa numa área mais firme e a terra responde com um toque suave. Outras vezes pisa em relva mais alta e os fios fazem um macio de seda dobrando. E quando você pisa em raízes mais grossas, o som fica oco, como madeira sólida transmitindo vibração. É como se cada superfície tivesse sua própria música. Você encontra uma clareira pequena, escondida como um segredo bem guardado. Ali, a luz do sol entra inteira, formando um círculo perfeito de brilho no chão. É como se o próprio paraíso tivesse criado um palco natural, convidando você a parar e respirar. A temperatura aqui é morna, quase um abraço. A relva é mais curta, mais densa, com aquele verde tão vivo que parece iluminado de dentro. O ar nessa clareira tem cheiro diferente. É doce, é quente, é profundo, tem perfume de frutas maduras, mas com um toque floral que lembra pétalas esmagadas entre as mãos. Você respira e sente isso descendo pelo peito como um conforto líquido. E então você percebe algo novo. No centro da clareira, uma árvore isolada, alta, fina, elegante. As folhas parecem feitas de prata líquida, tremulando com o vento, como pequenos espelhos. O tronco é escuro, quase preto e liso como pedra polida. É uma árvore que não existe mais em nenhum lugar da terra. Uma árvore tão perfeita que parece ter sido desenhada só para esse canto do Éden. Você se aproxima, curioso, e nota frutos pequeninos pendurados nos galhos mais baixos. Eles são redondos, quase transparentes, com um brilho interno que pulsa lentamente, como se tivessem um coração de luz. Você estende a mão, e o fruto se solta sozinho, caindo na sua palma, com um peso leve, quase inexistente. Quando você morde, não sente sabor. Você sente sensação. A fruta se dissolve na boca como vapor morno, liberando uma onda de frescor que percorre seus braços, peito, garganta. É como beber vento doce. É como mastigar uma brisa perfumada. O corpo inteiro se acalma, a mente fica lenta, tranquila, centrada. A respiração fica profunda. Você sente o Éden conversando com você através do sabor. Depois de comer, você caminha até a borda da clareira e encontra um dos animais mais curiosos do paraíso. Ele tem corpo pequeno, patas finas e um conjunto de penas brilhantes apenas na parte de trás, como uma capa colorida. Ele te observa com olhos enormes, redondos, pretos como obsidiana. O animal dá 2 passos para frente, ergue o focinho e solta um som curto, quase um assovio. Ele não tem medo. Ele tem curiosidade. Você se abaixa. O animal se aproxima mais, até que finalmente toca sua mão com o nariz úmido. A sensação é quente, suave, viva. Ele confia em você. E essa confiança é tão profunda, tão pura, que o coração parece ficar mais leve dentro do peito. O ar volta a se mover. A luz muda. O paraíso te chama para caminhar mais. Então você segue adiante, entrando numa área onde as árvores formam arcos naturais com seus galhos, criando um corredor verde. A sombra aqui é fresca, com cheiro de musgo e água distante. O som que vem do fundo da mata é constante. Um rum-rum leve, profundo, que parece vindo de algo grande, mas não ameaça. É apenas o som do Éden respirando. As pedras no chão começam a ficar maiores. Algumas têm pontas arredondadas, outras têm superfícies lisas como mármore. Uma delas, enorme, parece uma mesa natural. A luz bate nela em um ângulo tão perfeito que cria um brilho suave ao redor. Você passa a mão pela superfície, é fria, é perfeita e tem pequenos pontos brilhantes, como estrelas presas na pedra. Talvez sejam minerais, ou talvez sejam apenas vestígios da luz divina. Ninguém sabe, mas você sente paz só de tocar. Você deixa para trás a clareira da fruta luminosa e entra num corredor natural de árvores. Os galhos se entrelaçam acima de você.
formando um arco tão perfeito que parece obra de artista. Mas aqui tudo é arte. A luz entra por frestas longas, retas, criando listras douradas no chão, como se o sol tivesse se transformado em tinta e desenhado linhas só para te orientar. A temperatura esquenta um pouco, não muito. É aquele calor que relaxa a pele, que abre os poros, que acorda o corpo com suavidade. O ar fica mais denso, mais cheio de perfume, como se cada planta estivesse liberando seu aroma ao mesmo tempo. A cada passo, o ambiente muda. A relva volta a ficar mais alta, macia, tão macia que parece feita de fios de lã vegetal. Ela toca seus tornozelos, escorre entre os dedos dos pés, produz aquele shhh leve que parece sussurro de tecido. Você poderia deitar ali agora e dormir de novo, mas o Éden ainda tem mais para te mostrar. O corredor abre em uma área enorme, uma espécie de salão natural. Aqui, as árvores não são comuns, são colunas vivas, troncos tão largos que dariam para esconder uma casa atrás deles. A casca tem tons diferentes: marrom profundo, preto polido, cinza carvão. Algumas partes parecem lisas como pedra, outras lembram couro rústico, outras fibra vegetal resistente. Você toca uma delas e a vibração é forte. Um pulso lento, constante, que sobe pelo seu braço como se a árvore tivesse um coração do tamanho de um mundo. O som aqui muda completamente. É grave, é cheio, é um silêncio pesado, quase reverente. Cada passo seu ecoa de forma suave, como se o solo gordo estivesse acolhendo o peso do seu corpo com cuidado. No alto dessas árvores colossais, folhas imensas se abrem como guarda-sóis naturais. Elas captam a luz do sol e devolvem numa cor esverdeada, quase jade, que ilumina tudo com um brilho suave, frio, que acalma o olhar. A sombra aqui não é escura, é fresca, viva. Uma sombra que parece ter temperatura própria. E então você vê uma cena que só existe aqui. No meio desse salão natural, há uma raiz gigante tão larga quanto um tronco de árvore normal, que se ergue do chão como um grande arco inclinado. A superfície dela é lisa, mas marcada por veios brilhantes, como se alguém tivesse desenhado linhas de ouro por dentro. Quando o sol bate nesse arco, ele brilha de forma discreta, como ouro velho polido por séculos, mesmo que aqui não exista tempo. Você passa a mão nessa raiz. Ela é quente, mas um quente profundo que vem de dentro. A vibração é constante, firme, como o ronronar de um animal gigantesco dormindo embaixo da terra. E talvez haja mesmo algo dormindo ali, mas não um animal. Algo mais antigo. Você segue adiante. Os sons mudam outra vez. Agora você ouve água, mas não água de superfície. É um som profundo, abafado, vindo debaixo da terra. Rios subterrâneos correndo em túneis naturais, batendo contra rochas lisas, criando um murmúrio grave que faz o solo vibrar levemente sob seus pés. Cada passo no chão parece um tambor muito distante. Você se abaixa e põe a mão na terra. Ela está morna, quase viva. O cheiro aqui é ainda mais intenso. Mistura de madeira aquecida, musgo úmido, resina doce e um perfume quase invisível que parece vir de flores escondidas. E aí você as vê. Pequenas flores brancas, tão pequenas quanto a ponta de um dedo, brotando diretamente da casca de algumas árvores gigantes. Elas não se abrem para o sol, elas se abrem para a sombra. Quando você chega perto, percebe que cada flor brilha levemente por dentro, como se tivesse um coração de luz. Você toca uma pétala. A flor se inclina respirando, sim, respirando. Ela exala um perfume tão puro que limpa a mente como um sopro. E então, mais adiante, o salão natural se abre para um lago enorme. Mas esse lago não é como aquele que você viu antes. A água aqui é verde profunda, quase negra, refletindo as árvores colossais ao redor.
A superfície é tão calma que parece vidro líquido, perfeitamente parado. Mas quando você chega mais perto, percebe que o centro do lago brilha, um brilho suave, pulsante, como se houvesse uma pedra de luz no fundo. O lago respira, a água sobe e desce bem devagar, como o tórax de um gigante dormindo. O ar aqui é frio, fresco, com cheiro de mineral e pedra molhada. Pássaros enormes descansam nos galhos acima, com asas maiores do que você poderia imaginar. Eles não fazem som, só observam, com olhos inteligentes, dourados, tranquilos. Você sente que chegou em um ponto importante do paraíso, um lugar central, um lugar antigo, um lugar que guarda mistérios que ainda não tem forma. Você fica parado à beira do lago por alguns instantes, Adão, observando a superfície imóvel, tão imóvel que dá para ver cada detalhe do seu reflexo dobrado ali, como se a água fosse mais espelho do que líquido. O brilho no centro continua pulsando, lento, constante, como o coração do Éden batendo bem debaixo de você. A água perto da borda é clara, mas conforme avança para o centro, torna-se mais densa, mais escura, mais profunda. Não há cheiro de lodo, de peixe, de umidade pesada, nada disso. O lago tem perfume de pedra molhada, de pureza fria, de algo recém-criado. É como se tudo ali fosse tão limpo, tão intacto, que até o cheiro tivesse sido desenhado com cuidado. Você toca a superfície com a ponta dos dedos. A água não cede imediatamente, ela resiste, mas com ternura. É como encostar em um véu de vidro que só depois de um instante decide se dissolver. O frio da água sobe pela sua mão, mas não é o frio que machuca, é o frio que desperta. Ele sobe pelo pulso, alcança o antebraço, espalha uma sensação elétrica suave, como se estivesse limpando sua pele por dentro. Você dá um passo para dentro. A areia sob a água é fina, lisa, compacta. Ela não afunda, não prende o pé, não escorrega. É como caminhar sobre uma superfície firme, coberta por uma camada de seda líquida. A água sobe até os tornozelos, depois até os joelhos. A sensação é de abraço. Um abraço fresco, calmo, que envolve o corpo sem pressa. Quando chega à altura da cintura, a água muda. Fica mais pesada, mais densa, como se estivesse te conhecendo, te avaliando, tentando descobrir o seu ritmo. Em vez de empurrar, ela sustenta. Em vez de resistir, ela acolhe. Você inclina o tronco para a frente e mergulha o rosto. A água cobre seus olhos, seus ouvidos, seu nariz. E o som do Éden muda completamente. Debaixo da água, tudo é grave, profundo, acolhedor. É como se você estivesse ouvindo o mundo batendo do lado de dentro, um som longínquo, pulsante, quase maternal. A água parece sussurrar histórias antigas, histórias que não têm palavras, só sensações. Você abre os olhos submersos e, surpreendentemente, enxerga. A água é tão limpa que a luz atravessa metros e metros dela sem perder força. As rochas no fundo são enormes, lisas, redondas. Algumas têm rachaduras que brilham com aquela luz interna do lago. Outras parecem guardar faíscas, como se pequenas estrelas estivessem presas dentro delas. Peixes passam perto de você, mas não peixes comuns. Eles são longos, de escamas translúcidas, quase invisíveis. Quando se movem, deixam um rastro de luz, como pinceladas brilhantes no escuro esverdeado. Eles não têm medo. Nadam perto do seu ombro, da sua mão, e desviam apenas quando você se mexe. Você emerge. O ar parece mais leve agora, como se tivesse sido filtrado pelo lago antes de chegar aos seus pulmões. Sua pele arrepia, não de frio, mas de renovação. Eva está na margem, observando você com expressão tranquila. Ela sorri, como quem entende que o lago é mais do que água. É um portal de descanso. Você sai devagar. Cada gota,
escorre pelo seu corpo como pequenas linhas frias. O sol toca sua pele, quente o suficiente para aquecer, suave o suficiente para não incomodar. A água seca rápido, evaporando com aquele cheirinho fresco, quase doce. E então você percebe algo novo. Há um caminho estreito na lateral do lago, feito de pedras retangulares perfeitamente alinhadas, como se alguém ou algo tivesse organizado tudo com mãos muito antigas. As pedras têm cores diferentes, algumas verdes, outras cinza claro, outras com reflexos dourados. Elas parecem ter sido polidas por séculos de passos inexistentes. O caminho leva para uma área mais escura, onde as árvores se aproximam tanto umas das outras que formam um corredor sombrio. Mas não é uma sombra ameaçadora, é uma sombra fresca, acolhedora, como se o Éden estivesse dizendo: venha, aqui dentro tem mais. Um vento frio sopra dessa direção. Traz consigo um perfume de pedra úmida, musgo e algo metálico. Aroma de profundidade. A brisa toca sua pele e deixa o corpo inteiro sensível, pronto para explorar. E ao longe você escuta algo. Não é água, não é pássaro, não é animal. É um som grave, repetido, lento, como se o coração da própria terra estivesse batendo em algum lugar lá dentro. Você dá o primeiro passo pelo caminho estreito de pedras, Adão. As pedras estão mornas na superfície e frias nas bordas, como se o lago tivesse beijado apenas metade delas antes de você chegar. O corredor de árvores que se ergue diante de você é estreito, mas não apertado. É como entrar numa passagem secreta construída por mãos invisíveis. O vento que vem lá de dentro é fresco, carregado de cheiro de musgo, pedra e umidade antiga. Ele toca sua pele com intenção, como se estivesse abrindo caminho para você. As folhas acima produzem um som suave, contínuo, parecido com chuva distante, mas nenhuma gota cai. É apenas o sussurro da sombra. Você avança. A claridade diminui, mas não se torna escura, se torna profunda. Uma luz verde, filtrada pelas folhas, colore tudo. O chão fica mais fresco, mais sólido. As raízes se enrolam pelas laterais do caminho como esculturas vivas. E então você vê. No fim do corredor há uma abertura na terra. Uma caverna natural, pequena, discreta, com pedras lisas e brilhantes na entrada. A luz que sai lá de dentro não é forte. É uma luz azulada, suave, pulsante, que se move devagar, como se estivesse respirando. Você se aproxima, cada passo ecoa leve no solo úmido. A temperatura cai um pouco, refrescando o corpo, acalmando os músculos, baixando o ritmo do coração. Quando você toca a pedra na entrada, ela é fria na medida certa, e a vibração que percorre seus dedos é tão tranquila que parece um convite. Você entra. A caverna não é grande, mas é viva. As paredes brilham com pequenos pontos de luz, como estrelas presas dentro da rocha. A água escorre por fissuras estreitas, formando linhas finas que refletem o brilho azul, criando pequenos rios de luz líquida descendo pelas paredes. O som é perfeito. Uma mistura de gotejo, respiração da terra e silêncio absoluto. No centro da caverna há um espelho d'água. Pequeno, raso, imóvel. A superfície é tão perfeita que parece vidro azul. Quando você se inclina sobre ele, não vê só o seu reflexo, vê o céu refletido, vê as árvores, vê a luz, vê o Éden dentro do Éden. Você coloca a mão na água. Ela é gelada, mas um gelado bom, um gelado que acorda por dentro. A água escorre entre seus dedos como seda fria e deixa sua pele brilhando por alguns instantes. Ali, sentado na beira desse pequeno espelho azul, você percebe algo. O paraíso inteiro existe não para impressionar, não para deslumbrar, mas para acolher. Para lembrar você de que a vida, antes de tudo, era calma, era limpa, era profunda, era viva. Você respira fundo. A caverna devolve seu suspiro em eco suave,
como se estivesse respondendo, eu sei. E então você fecha os olhos por um instante, sente o frescor do ar entrando, sente o calor do corpo saindo, sente a tranquilidade descendo como um cobertor leve sobre a alma. O Éden se aquieta, a caverna se aquieta, seu corpo se aquieta, e você percebe que esse é o momento certo, o momento perfeito para terminar o dia, para sair da caverna com passos lentos, voltar para a luz suave do jardim e, com a respiração tranquila, deixar o paraíso descansar junto com você. Porque até o Éden sabe a hora de fechar os olhos. E assim termina mais um passeio pelo paraíso, ouvinte cansado. Se essa viagem te trouxe calma, se te ajudou a respirar melhor, se deixou seu sono mais leve, então, antes de fechar os olhos, me ajuda também. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir um pedacinho de paz. Isso me ajuda a continuar sussurrando o passado e ajuda você a nunca caminhar sozinho nessas histórias. Agora, respira fundo, fecha os olhos e deixa o descanso chegar. Boa noite, Adão.